E as escrituras sagradas dizem, em Matitial, você fala Mateus, é Matitial, é o nome dele em hebraico, né, que escreveu o Evangelho, o primeiro Evangelho, 24, versículo 24, se levantarão falsos Machias e falsos profetas, farão grandes sinais, maravilhas, que se possível fora, enganaria até os próprios escolhidos. Ô pregador, não é falso Cristo, não? Falsos Cristo? Ô pregador mensageiro André Luiz, não são falsos Jesuses? Gente, o que você chama de falsos Cristos aí, que é de Macedo, Valdemiro, Santiago, Eis Soares, Silas Malafaia, Bispo Robson Rodovalho, Apóstolo Esteve Hernandes, Pastor Marco Feliciano, Silas Malafaia, esses aí são os falsos Cristos. Cacu Felipe, falso Jesus. Ele diz que é a manifestação de Jesus Cristo, que o Cacu seja, então. Ele só não é de Yahushua Mashiach. Ele só não é do Mashiach. Esses aí, das igrejas, estão fora do quadro. Eles nem estão dentro do quadro. O quadro diz que vai se levantar falsos Mashiachs. Falsos profetas farão sinais e maravilhas que vão enganar muito. Então, a última batalha, que a palavra original, quem é a palavra original? No princípio era a palavra, o verbo. Evangelho, primeiro evangelho, você fala João, mas é Yohanan, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra se fez carne. Versículo 12, e ele estava no mundo, e o mundo foi criado por ele. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a última batalha. A última batalha da palavra original, que é o próprio Yahushua Mashiach, é contra os falsos Mashiachs. É contra os falsos profetas. Aqueles que não suportam a sã doutrina quando você prega que casamento verdadeiro é mulher virgem, homem puro, eles coçam a orelha, porque eles não preenchem requisito. Quando você prega que a mulher tem que usar o véu em público, no ônibus, no supermercado, nas ruas, coça as orelhas e não suporta. Quando você prega que o vestido, a vestimenta, a túnica voltou para homens e mulheres, mulheres e homens, eles não suportam essa doutrina. Quando você prega que a mulher tem que lavar os pés dos santos, dos varões, não suporta essa doutrina. Tudo que o apóstolo Paulo pregou, não suporta quando prega que a salvação hoje é no nome de Yahushua Mashiach. Não suporta. É a batalha contra falsos Mashiachs e falsos profetas. Esses falsos Cristos aí, quem está pregando Cristo, falso Jesus, quem está pregando Jesus, você está fora do quadro, gente. Está pregando coisa da Igreja Católica Romana e coisa dos gregos. Agora, quem prega Yahushua Mashiach está pregando coisa dos iudinhos, dos judeus, a fé verdadeira, dos hebreus. Eu já não preguei aqui. Segundo Yehonan, se fala João, mas é Yehonan, 1,7, porque muitos sedutores não confessam Yahushua Mashiach em carne, feito carne, manifestado em carne, o Filho do Criador. O Islã não confessa isso. Que Allah, eu já disse, Deus, a palavra Deus aqui, Deus, não? No espanhol, Deus é Deus, no inglês é God, no árabe é Allah. Quando fala Allah, está querendo dizer Deus, Deus ou God. O único Deus que tem nome é dos hebreus. O nome dele tem 72 nomes. Eu venho pregando Yehová. E o nome do seu filho, o filho do Criador, é Yahushua. Mas o Islã diz que Allah não tem filho. O catolicismo diz que Jesus é o Filho de Deus, mas classifica Deus como primeira pessoa da Trindade, e Jesus como segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. É confusão. Porque quem engravidou a Virgem, Miriam, foi o Espírito Santo. E o Pai é que Espírito? É o Pai. João 4,24, ou Yehonan 4,24, diz que Deus é Espírito. Que Espírito é Deus? É Santo, Espírito Santo. Não é terceira pessoa. Não existe esse negócio de terceira pessoa. Deus, o Pai, é o próprio Espírito Santo. E o Filho? O Filho é o Pai vindo à Terra num corpo humano, porque quem vê a mim vê o Pai. Você não crê, Felipe,
que eu estou no Pai, o Pai está em mim, porque Filipe diz, mostra-nos o Pai. Como que ele queria ver? Separado do Filho. O Filho disse em Joanã 10:30, eu e o Pai somos, plural. Existe o Pai e existe o Filho. O Filho é o corpo, o Pai é o Espírito, mas forma uma unidade. Eu e o Pai somos, plural. Somos um, mas não é um igual o dedo, não. Existe um único Deus e Pai, e é Jeová, o Criador, e o corpo é o seu Filho. Mashiach, Yoshua e Yoshua Mashiach. Quem negar isso, negou o Filho. Quem nega o Filho, não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui o Pai. Mas se você chamar o Filho, dizer assim, Jesus é o Filho de Deus, você está perdido, porque isso é doutrina católica. Quando você fala Jesus, está falando a segunda pessoa da Trindade é filho da primeira pessoa da Trindade, do Pai. Então você está perdido. Se você falar como o Corão manda dizer, que Allah quer dizer Deus, né? Deus em espanhol, God. Em inglês, Allah quer dizer Deus no árabe. Se você falar Allah, Deus não tem filho, você negou a Escritura. Quem nega o filho não possui o Pai. Agora, se você confessar que Yehoshua, como é que Kefa, que você chama de Pedro, falou lá em Matitial, Mateus 16:16, quando o Mashiach diz, quem diz os homens ser o filho do homem? Um fala uma coisa, Jeremias, aí João Batista ressuscitado. É isso, aquilo outro, e vós, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? E Kefa, que você chama de Pedro, abre a boca e diz, eu creio que tu és o Mashiach, o filho do Deus vivo. Aí então você vai ser salvo. Mas terás que confessar que Yehoshua é o Mashiach, não Jesus, segunda pessoa da Trindade. Ou virar um islâmico e dizer que Deus não tem filho. Inclusive isso está escrito lá no Monte Sinai, no topo, no Moriá, na mesquita que está em cima do monte do templo lá. A mesquita de Al-Aqsa. Tem uma placa dizendo, Allah é um Deus e na glória de Allah ele não pode ter filho, ele nunca teve filho. Você está negando o filho do Criador, embora o Alcorão, Jesus no Corão aparece 65 vezes, diz que ele é filho da Virgem Miriam, mas diz que Allah não é pai dele. Que Deus não é pai de Isa, de Jesus. Confusão. Eles estão pregando a palavra de Deus claramente. Gente, está para surgir no mundo um homem como Adolf Hitler. Adolf Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, é o causador da Segunda Guerra Mundial. Foi um fracasso. Ele tentou ser pintor, artista na Áustria, né? Onde ele nasceu, no país da Áustria. Fracassou, era um morador de rua, mas de morador de rua vai virar soldado da Primeira Guerra Mundial, depois vai para a Alemanha entrar na política. E na política, no gogó, ninguém ganhava de Adolf Hitler, o austríaco, no Partido Nazista na Alemanha. Ninguém discursava como Hitler. Eles estão dizendo que vai se levantar um líder político, se é que ele já não está aqui, que vai discursar de um jeito como Adolf Hitler e vai arrastar o mundo. Vai arrastar povo, como diz Miqueias, né? Falando desse cavaleiro no cavalo esverdeado aí, Apocalipse 6:8, se chama morte, vem com a espada, guerra, pestes, e vem vai matar a humanidade 25%, mais de 2 bilhões com feras da terra. Seu nome é morte, o Sheol, o inferno o acompanha. Miqueias falou lá no capítulo 2, acho que é o versículo 5, ele vai juntar povos, ele juntará povos, o Sheol vai acompanhar ele. Ele é um assírio. Na 1:11, na 1:3:19, ele é um assírio, portanto um muçulmano. Vem do Islã, é o cavalo esverdeado. Ele vai discursar como Adolf Hitler. Pode que ele não seja bom para outras coisas, como Hitler não era, mas para discurso, fazer discurso político, ninguém discursava igual a Adolf Hitler, que arrebatou os corações do povo alemão e da Europa. Esse homem vai surgir. Está para surgir esse líder político. Você fala anticristo, eu falo anti-Mashiach. Ele vai se levantar. É bíblico, é profecia da Bíblia.